Olá, meu nome é Kleber Melo, trabalho à frente do Projeto Arca como presidente há 3 anos. Meu nome é Tânia, trabalho no setor administrativo daqui do Projeto Arca há 3 anos. Como nós dissemos, o Arca tem uma dinâmica bem interessante. Nós temos 3 espaços de funcionamento, sendo que um é a primeira acolhida, que nós chamamos de triagem. Esse espaço já funciona desde 2005, onde nós atendemos cerca de média de 20 a 30 pessoas diariamente, com café da manhã, banho, troca de muda de roupa, e nós atendemos toda a demanda de rua, tanto crianças e adolescentes como os próprios adultos. Nós trabalhamos com uma equipe onde nós fazemos um trabalho de contato com quem mora diretamente na rua, né? E atualmente nós atendemos cerca de 30 pessoas a 20 pessoas por dia na rua e no nosso espaço lá do centro da triagem. Bom, nós tentamos desenvolver um relacionamento através de amizade com eles, né? E nós levamos um café, um pão, às vezes outro tipo de lanche que nós preparamos, né? E com isso nós também falamos do amor de Deus, que esse é o objetivo principal, e incentivamos em seguida eles a saírem da rua, procurar suas casas, ou procurar um abrigo, né? Ou de alguma outra forma incentivamos eles a saírem da rua e procurar outro tipo de vida. Meu nome é Emanuel, eu tenho 19 anos, moro na rua desde 10 anos. Eu sou do Maranhão, vim pra cá com a minha mãe. Eu que fugi de casa. A minha mãe mandava fazer as coisas lá, aí eu brigava com meus irmãos, vinha pra rua, discutia com meu padrasto. Ele falava as coisas pro meu bem, eu entendia que era pro meu mal. Aí eu brigava com ele só pra me vir pra rua. Mas também a pessoa às vezes tem um carro, aí tem um carro melhor, aí vê a gente jogado nessa situação assim, mas eles não pensam que às vezes eles estão mais errados do que a gente que estamos jogados nessa vida. Por causa que eles têm tudo, que eles acham que é o dinheiro, mas não tem Deus no coração. Meu nome é Júnior, tenho 18 anos e moro na rua. Fui pra rua com 11 anos. Quando a minha mãe me abandonou, ela foi pra Londrina. Eu comecei a usar droga. Aí eu vim pra rua. Aí até hoje eu tô na rua sofrendo. Fui abandonado no Maranhão pelo meu pai. Aí depois a minha mãe foi me buscar. Ele queria dizer que a minha mãe queria trazer eu e minha irmã pra cá. Aí ele falou que a minha mãe queria me sequestrar. Eu era bebezinho ainda. Aí depois minha mãe voltou pra me pegar lá. Aí eu fiquei com a minha avó lá no Maranhão, minha avó morreu, meu avô também. Aí minha mãe me buscou, me trouxe pra cá. Aí eu cheguei aqui, senti tudo errado, não era mais a mesma amizade. Peguei e fui embora pra rua. As crianças e adolescentes, quando chegam até nós e têm o desejo de sair das ruas, a porta de entrada é o Conselho Tutelar. Então elas são encaminhadas junto com a equipe de triagem para essa porta de entrada, a qual faz toda a tramitação. Toda criança e adolescente, para ser abrigado nas outras 2 casas, que fica em Benevides, que é a nossa casa feminina, a porta de entrada realmente é o Juizado da Infância e da Adolescência, que tem que emitir uma guia emitida nacionalmente, que é a Guia de Acolhimento. Então toda criança e adolescente que entra no nosso espaço, quer seja do sexo feminino quanto do masculino, tem que chegar com essa guia. E depois desse encaminhamento, o Conselho Tutelar encaminha para uma casa que é chamada Casa de Passagem em Belém. E essa Casa de Passagem faz o contato conosco. E aí, se for a demanda feminina, nós encaminhamos à Casa de Benevides. Se for masculina, nós encaminhamos para a Casa de Santa Isabel. Eu sou a 3ª geração de rua da minha família.
Eu vim para o Arca desde quando eu tinha 5 anos de idade. E o Arca me ensinou, me deu estudo, me ensinou uma pessoa que eu sou hoje. E hoje eu trabalho no IMEPRO Pará. E eu tô com o objetivo de voltar para minha família. E o Arca foi uma das maiores fundamentos da minha vida. Na verdade, se eu não tivesse vindo para o Arca, eu não sei o que eu seria na minha vida. Mas o Arca me ensinou muita coisa. E isso eu pretendo passar para minha família, o que o Arca me ensinou, o que ele me fez ser uma grande pessoa hoje. Realmente eu quero voltar para minha família e terminar meus estudos, o que eu mais quero, né? Terminar meus estudos. Meu nome é Pamela Martins Pantoja e o Arca me deu uma nova vida. Mas quando a gente vê o amor de Deus ser manifesto de fato através de uma pessoa que chega aqui tão ferida, tão complicada, com tantos medos, né, e vê-las aos poucos compreendendo sobre esse amor que é tão abstrato, mas a gente passa a tocá-lo quando a gente começa a viver de fato esse amor de Deus. E graças a tudo isso hoje superado, eu tenho o que dizer para essas meninas, tenho conselhos para dar. E tem sido assim, Deus usando a minha vida, a minha história, né, para trazer esperança de que Ele tem o poder, Ele tem todo o poder para transformar a nossa sorte de fato. Como coordenadora aqui da Casa de Benevides, eu tenho desenvolvido um trabalho, na verdade é um acompanhamento melhor com as meninas, né? Eu moro aqui com elas, então sempre eu estou conversando muito com elas, aconselhamento, discipulado. Temos 13 meninas, né? Sendo duas crianças, uma de 5 e a outra tem 11 anos, e as outras já adolescentes. As meninas chegam aqui normalmente com a vida toda desestruturadas, porque cada uma com sua história bem chocante, e dentro disso, em cima disso, a gente procura fazer um acompanhamento diferente com cada uma delas, dependendo da história de cada uma. E elas normalmente são bem fechadas logo no início, mas aí depois elas vão passando a conhecer mesmo o que a gente procura delas, o que a gente quer fazer com elas em relação ao trabalho, ao amor de Deus. E cada uma delas vai reagindo de forma diferente, para com que elas retornem para suas famílias num prazo assim, normalmente de 2 anos. Mas nós temos meninas aqui que já têm 18 anos e estão aqui por 5 anos e elas não conseguem ainda retornar para a família. Algumas porque a família não quer, né? E outras porque elas não querem retornar para a família, porque elas veem que o nosso trabalho aqui está sendo muito bom. Meu nome é Suane, nasci em Belém do Pará, tenho 18 anos. Depois da separação da minha mãe, 2 anos depois, passei por muita dificuldade com ela. Ela ia para as festas, as baladas, deixava eu com meus irmãos só. Então eu tinha que ter uma responsabilidade dobrada. Só que eu não podia ter uma responsabilidade que eu não tinha aprendido. Então teve muitas denúncias no Conselho Tutelar. Então foi que eu fui, porque a minha mãe foi para a prisão. E depois eu fui para casa de uma família. E eles tiveram que viajar, eu tive que vir para o projeto. Aí eu consegui deter lá, nunca mais retornou. Agora que eles estão dando retorno na minha situação. E assim, o que eu passei foi muito difícil. Então, o trauma também que eu passei me ajudou a perder a visão mais rápido. Eu tenho glaucoma, tenho muitos tipos de alergias. E eu fui perdendo a visão, mas eu fui imediatamente fui logo me readaptando a perca de visão.
faço as coisas sozinhas. Com 15 eu fui perdendo a visão a partir dos 15. Perdi a visão total com 17 anos, então tenho 1 ano e meio. Ela começou a deixar a gente com 10 anos. Quando tinha 10 anos ela se separou, então ela começou a deixar a gente logo depois. Meu futuro é ter a minha casa própria, terminar meus estudos e conseguir um emprego para mim, ter meu emprego próprio, ter minha vida normal. E se o Senhor me der uma família, eu vou ensinar meus filhos de uma forma totalmente diferente. Hoje o Projeto Arca trabalha com parcerias, temos buscado essas parcerias e temos também uma equipe de voluntariados. Hoje contamos com cerca de 8 voluntários de tempo integral. Temos também uma equipe técnica capacitada para estar trabalhando com nossa demanda, de crianças e adolescentes. E na questão administrativa também temos articulado parceiros para estar apoiando esse trabalho e tem sido realmente de grande valia para a nossa sociedade. Como psicóloga do Projeto Arca, eu faço um trabalho de psicoterapia com as meninas, em torno de 50 minutos, como também dinâmicas de grupo, com temáticas específicas ao adolescente e também à criança, que nós temos uma criança também na casa. Além do tratamento psicológico, nós tratamos também da situação médica, fazemos encaminhamentos para a rede de saúde, para tratar também o orgânico, visto que o adolescente nós temos que ver ele como um todo, não isoladamente. Por que essa questão do encaminhamento médico? Porque a maioria delas, vamos colocar aí 70%, são abusadas sexualmente e 30% é a questão de maus tratos, abandono, passam a questão da fome, miséria total, saúde fica totalmente precária. E nós precisamos também cuidar dessa criança e desse adolescente como um todo. O desafio meu é justamente trabalhar esse reequilíbrio emocional dessas adolescentes, trabalhar a questão da autoestima e a questão mesmo de superação. Quando não é possível a criança e o adolescente serem adotados, principalmente a questão da adoção de adolescente no Brasil, que é um problema, o brasileiro não tem muito esse costume de adotar adolescentes e sempre é um desafio para nós. E aí, como fazer para solucionar esse desafio? Nós estamos hoje fazendo aquilo que, a palavra que está muito na moda, que chama-se protagonismo juvenil. No que consiste esse protagonismo? É tornar o adolescente capaz de se autossustentar. Nós temos uma parceria fantástica com o Inmetro, onde 6 das nossas adolescentes hoje estão trabalhando de carteira assinada pelo Jovem Aprendiz. E elas estão de carteira assinada, têm conta no banco, recebem o seu salário mensal e são adolescentes que hoje já estariam preparadas para retornar para a família ou para sair do projeto e construir a sua própria família. Então isso nos motiva, foi uma grande vitória, foi uma grande bênção de Deus ver mesmo as nossas adolescentes saindo pela manhã, trabalhando, estudando, tendo condições de ter um futuro melhor. Então, esse tem sido a nossa alegria, de ver um adolescente pronto para retornar para a família. Esse é o ápice do projeto, quando o adolescente está pronto para retornar à família. Na minha casa, minha mãe me explorava. Na minha casa, ela me deixava presa. Só vivia dentro de casa presa, assim, não saía para ter um lazer. E eu apanhava muito dela. Era muito ruim, eu não tinha um relacionamento com a minha mãe, de mãe e filha. Quando eu chegava a dar um abraço nela, era muito difícil, ela me dava um chega pra lá, assim. Era super constrangedor. E, assim, aqui a gente tem como conversar com as tias. Assim, a gente sabe que elas não são nossa família, mas é como se fosse. Assim, aqui tem regras, mas é super divertido. Vem grupos pra cá e a gente brinca, faz dinâmicas. Tem pessoas que vêm dar palestras, então a gente aprende muito aqui. É uma coisa super
agradável. Cada vez mais a gente está aprendendo nos devocionais, a gente tem liberdade para falar o que a gente entendeu da nossa meditação, o que Deus falou com nós. Então, assim, é uma oportunidade muito grande que poucas têm, poucas pessoas. Bom, meu sonho, como de todas, né, ser feliz, ter uma família. A minha família, assim, de sangue mesmo, que a minha família possa se unir de novo e se reconciliar, né, que a minha mãe não fala com a minha avó. Assim, é um clima muito ruim, porque ela não deixava eu falar com a minha família, principalmente que a minha avó é a mãe dela. Então, era um clima super ruim. A minha família, com certeza, não conhece a Deus, não conhece o quanto Jesus faz por cada um de nós. E meu sonho mesmo é que eu volte para lá e que a minha família já esteja mudada, que ela esteja unida mesmo. E meu sonho é ser muito, muito feliz. Nossa casa tem capacidade para 14 adolescentes, sendo que em Benevides nós já temos 13 e Santa Isabel nós temos apenas 4 acolhidos. Isso mostra que a demanda de meninas tem sido bem maior do que a de meninos. Então nós temos feito esse trabalho. Quando o adolescente chega, ele é acolhido pelo monitor que está na casa, e aí ele vai explicar toda a rotina da casa, todas as regras, todas as normas que compõem o nosso atendimento. Nós chamamos de um atendimento individualizado para a casa adolescente. Nossos adolescentes dividem um quarto no máximo com 3 ou 4 pessoas por quarto. Então nós trabalhamos realmente com a modalidade de casalar, tirando aquela impressão de multidão de crianças dentro de um espaço. Então nós fazemos um atendimento individualizado, onde a criança possa ter o referencial de família novamente, com o mínimo possível, tornar realmente o espaço um espaço de família. Então, nós estamos buscando hoje casais que possam representar os pais sociais. Então, esse é o nosso desafio. As ações que eu desenvolvo no ARCA, com o atendimento da criança e do adolescente, né, é voltado à intervenção técnica, né, um atendimento, uma conversa, uma entrevista com essa criança e adolescente para acolhê-lo, né, para saber quais as necessidades. O meu trabalho também é intervir nessa família, né, na família dessa criança e adolescente que está acolhida, no sentido de saber a sua história de vida, né. Um trabalho que eu desenvolvo também, uma ação que eu desenvolvo também é a visita, né. Uma das ações é a visita domiciliar. Para eu saber essa história de vida, às vezes o contato com essa família não muito fácil, eu preciso ir em loco, na casa dessa criança e desse adolescente, para fazer uma entrevista, uma pesquisa, né, uma intervenção, uma conversa, para saber melhor como é essa história de vida, como é a relação dessa criança com esse pai ou com essa mãe, que ocasionou para que ele estivesse acolhido conosco, né? Outras situações que nós desenvolvemos no projeto também, principalmente a área do serviço social, são os encaminhamentos, né? Encaminhamentos para consultas médicas, encaminhamentos para a própria rede de serviço, rede socioassistencial, que é uma rede em que a rede de saúde, né? A rede de educação, que é a rede de CRAS, né? CREAS, que são intervenções da proteção social básica. Possibilidades também para encaminhamentos médicos e odontológicos, no caso. Dentre os casos que nós atendemos, né, que o ARCA recebe, nós temos casos de conflito familiar, de maus tratos, exploração sexual, questão de abuso, violência doméstica. Mas dentre esses casos, a maior demanda que nós atualmente estamos atendendo tem a ver com o abuso sexual, né? De pessoas próximas da família, no caso do genitor, ou que esteja ou que seja também o padrasto, né? Atualmente são os casos que nós temos com mais enfoque, né? Com maior demanda de atendimento atual no projeto, porque o caso do abuso, a menina entra, vamos dizer, com um conflito familiar. Mas dentre as intervenções técnicas que se faz, ou intervenção profissional, se percebe que há algo mais. E nos relatos dela, a gente acaba
descobrindo que além do conflito familiar, o conflito familiar foi desencadeado de uma outra situação. Eu sou de Rondônia, capital de Porto Velho, e eu vim embora de lá porque meu pai morreu e a mamãe não tinha condição de ficar lá. Aí ela ligou para minha avó, aí a vovó mandou dinheiro e nós viemos para cá, para o Pará. Aí quando nós chegamos aqui, eu fui morar com a minha avó há 5 anos. E quando eu completei 10 anos, voltei a morar com a minha mãe. Aí quando eu fui para lá, eu morei com ela 3 anos com ela. E nesses 3 anos aconteceu muitas coisas, muitas dificuldades. Teve muitos conflitos entre eu e minha família. E a minha mãe teve outro relacionamento. Aí meu padrasto era muito ruim para mim. Aí ela teve uma filha, agora ela tem 5 anos. Aí depois que aconteceu várias coisas, a minha irmã mais velha, ela foi me buscar lá em casa, porque eu disse o que estava acontecendo, aí nós fugimos de lá. E ele brigava muito comigo e com meu outro irmão mais novo. Aí nós fomos chamar meu outro irmão, mas só que ele não queria vir porque ele estava com medo. Aí nós viemos para cá, para Benevides, aí nós fomos para o conselho tutelar, aí denunciamos ele, aí falamos tudo o que tinha acontecido lá. Aí o conselho enviou nós para muitos lugares. Fomos em Santa Isabel, Belém, em vários conselhos. Aí nós não tínhamos onde ficar, aí eles mandaram nós aqui para o Arca. Aí quando nós chegamos aqui, eu fiquei muito triste, porque mesmo que a mamãe esteja feito muitas coisas comigo, mas só que eu gostava dela. Gosto. Mas depois eu me acostumei aqui. Mas depois que eu sair daqui, eu quero me formar em medicina e depois eu quero ir para Jocum fazer a TED para ser missionária. Porque tem muitas adolescentes que saem de casa por causa disso. Ou então por causa de drogas, outras coisas. Então eu quero dizer que se você sair da sua casa, você não tem que ir para a rua. Você tem que procurar um lugar ou pessoas que amam você. Porque se você sair, vai ser muito difícil. Então, você vai acabar se prejudicando lá no mundo, vai acabar com a sua vida. Então, não faça isso. Como sonho do Arca, eu sempre tenho dito isso, eu não gostaria que nenhuma criança chegasse para o nosso espaço, né? Ainda que é um espaço muito bom, muitas vezes um referencial diante da sociedade, o Arca, com as suas casas, com a sua metodologia de trabalho. Porém, nosso sonho realmente é que não tivesse criança, mas infelizmente a demanda tem crescido. E diante dessa demanda nós temos que dar uma resposta, nós temos que trazer soluções para a vida desses adolescentes. Então, há uma necessidade gritante no Estado de nós abrirmos mais uma casa, né, de termos mais monitores. Hoje o nosso número de monitores do sexo masculino está reduzido. Nós estamos precisando de casais para que possam fazer esse papel de pais sociais, né, que possam ser referência na vida dos adolescentes. Eles vêm com isso muito deteriorado e eles precisam ver que pai e mãe, diante do Senhor, com aquela constituição que o Senhor fez, eles são diferentes e causar impacto na vida desses adolescentes, porque eles mais precisam de amor, de carinho, de atenção. Hoje, em Santa Isabel, na casa onde eu atuo e coordeno, eu tenho desenvolvido um papel juntamente com a equipe de obreiros. Nós temos logo pela manhã, logo após o café, um período de devocional, onde que nós venhamos aplicando alguns valores com base bíblica, né, pela qual nós acreditamos, e temos também como regra de fé e prática a Bíblia junto ao Arca. É isso que nos move e nos dá o norte. Então nós venhamos aplicando esses valores nesse tempo de devocional e no dia a dia. Logo após, os meninos têm atividades de organização, higiene pessoal na casa, né? Alguns, como estão inseridos
na rede pública de ensino, são direcionados à escola pública, onde que eles têm o privilégio de ser alfabetizados e de aprender através da rede pública de ensino. Também eles têm um momento de dinâmica ou de atendimento pedagógico, assistencial e psicológico com a equipe técnica que se dirige para lá durante a semana, no decorrer das atividades. Outros, no decorrer também, nós temos desenvolvido o trabalho na área de esporte, eles têm um momento de lazer, entretenimento. À noite, alguns também vão para a aula e outros estão inseridos na prática do esporte, especificamente artes marciais, estão praticando o karatê. Temos também como proposta, como já vimos executando, a inclusão digital. Então, essa é a atividade diária, na qual eles têm durante todo o dia as 4 refeições, onde nós reunimos, conversamos, discutimos, e toda a dinâmica do dia de aplicações de valores, de transformações. Eu estou muito feliz por estar trabalhando com a ARCA, Assistência e Recuperação de Criança e Adolescente, estou servindo de tempo integral. Eu tenho me sentido abençoado, né? Deus tem proporcionado isso. Com isso, eu tenho aprendido e crescido bastante, porque a partir de então desenvolvemos vários relacionamentos e nisso parte para nível de amizade, isso é muito importante, a amizade, né? Eu acredito que isso é uma riqueza muito grande e também muito mais por ver no dia a dia crianças e adolescentes que não estavam sendo assistidas e hoje estão sendo assistidas, têm o seu lugar, onde que eles podem estar se sentindo protegidos, acolhidos e uma oportunidade de mudança de vida. Ele batia nos meus irmãos e não gostava. Então todo mundo foi embora, meus irmãos todos foram embora, ficou só as mulheres, ficou só eu, a Sara, né, a menor, e meu irmão, quem ele batia. Aí meu irmão fugia, aí depois quando a minha irmã, tinha outra irmã que morava com a minha avó, quando eu saí da minha casa, com 14 anos eu saí de casa, quando eu saí de casa, minha irmã foi morar com a minha mãe, ela tinha 9 ou 10 anos, por aí assim. Aí ele começou também a infernizar a vida dela, né, tal, e eu não sabia. Aí eu fui na casa da minha mãe visitar ela e ela me falou, né, tudinho história, a respeito de... chegou a molestar a minha irmã e tal, né, e isso já tinha acontecido comigo, então quando eu soube, eu tive uma reação, eu voltei para minha casa, isso de ódio, meu pensamento era tirar ela de lá o mais rápido, porque minha mãe sabia de tudo, mas ela não fazia nada. Então isso me dava mais raiva ainda. Aí peguei e tirei a minha irmã de lá. Praticamente nós fugimos de lá, né? Eu fui na delegacia e denunciei meu padrasto. Fiz uma denúncia, aí eles, foi um conselho tutelar, né? E eles indicaram a gente projeto ARCA. A gente passar uma noite, né, enquanto se resolver tudinho, né? Aí a gente veio pra cá, eu acredito que esse tempo, né, que a gente está aqui, esses 1 ano e 9 meses, é de aprendizado. Porque eu podia até pensar assim que é muito tempo, teria até vontade de fugir e ir embora, né? Porque não está resolvendo nada, mas hoje eu paro para pensar e vejo que esse período tudinho foi para mim aprender, crescer, e tudo que eu passei, né, foi vontade de Deus, foi porque Ele tem um propósito, né? Aqui me ajudou muito, porque eu vim parar num lugar aqui onde se fala de Deus, né? Não é um abrigo onde, assim, tu não ouve da palavra de Deus, onde tu é presa, né? Não pode sair, aqui não. Tenho liberdade de estudar, né, de trabalhar. E me ajudou muito em várias coisas. Nós queremos realmente a você que esteja nos ouvindo, nos vendo, que possa realmente, eu sei que Deus está falando ao seu coração e você tem um chamado, e muitas vezes você negligencia esse chamado.
mas há um clamor das pessoas que estão nas calçadas, há um clamor das pessoas que estão vitimizadas pela exploração sexual, vitimizadas pelas drogas, há um clamor desses corações querendo um espaço para poder mudar a sua sorte. Então nós estamos realmente pedindo a Deus que fale ao seu coração, que você que pode doar alimento, que pode doar recursos financeiros, material, a gente está realmente fazendo esse apelo ao seu coração, dizendo a você que você faz parte disso. Nós sabemos que missões se faz com os pés daqueles que se dispõem aí, com os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que podem contribuir. É um conjunto de coisas. Então a gente está realmente desafiando a você. Venha conhecer o Arca, nem que seja por um mês, por 15 dias, conhecer nossa estrutura, conhecer a necessidade que tem para você realizar um trabalho.